Ela tem medo de se abrir para o Ela novo. tem medo de se abrir. Aí a gente percebe que nosso pastor, não assim, puxando Não, sardinha, de maneira mas nenhuma. o pastor Márcio é uma pessoa que tem uma cabeça muito aberta, uma mente aberta. Porque eu sei que ele investiu no seu projeto, acredita. Eu vi o lançamento foi feito no Confra Jovem. No Confra Jovem. É. E, ou seja, é preciso ter uma pessoa que pensa além para acreditar em algo que vem de Deus. Né? O trabalho De que a uma forma Lagoinha diferente. faz e que a Rede Super faz é o que todas as igrejas deveriam fazer. Eu falo muito que a igreja, o corpo de Cristo não é de uma perna só, que se chama música, louvor. Ela tem, a gente não pode limitar o poder de Deus e a multiforme graça de Deus. Então, Deus se expressa numa poesia, num livro. Isso é maravilhoso, eu oro, né? para que nós tenhamos futuramente uma novela cristã, sabe? Para que as pessoas possam acompanhar diariamente. Você está falando isso aí? Você escreveu uma novela sobre Ruth. É uma novela, o livro de Ruth. Entende? Mas que as pessoas deixam de assistir outros canais e venham ser edificadas com valores cristãos. Porque o próprio nome novela ficou pejorativo, né? Exato. Dá um outro tema, um outro assunto. Mas aí a gente volta aqui no J5. Deus te deu isso e você com os traços, eu vejo assim, maravilhoso, não perde nada aqui para o que eu assistia. Obrigado. Lembra muito até aquilo que eu assistia lá do Joe, do Piratas do Espaço. Muito bem feito. Sei que você tem talento. E aí vem umas novas propostas, né? Você conseguiu fazer edição pela Editora Betânia, saiu um caderno, tá bonito. E eu sei que vem algo assim que pode revolucionar, né, Igor? Amém. Que é o desenho, que é o vídeo. Que a gente de vai assistir um trailer agora que eu fiquei impactado. Vamos assistir. Põe aí, Thaís. How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the Mount of Assembly, on the utmost heights of the sacred mountain. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Pelo teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados, a morte vencida, principados derrotados, e o teu povo se regozija. Estou livre do pecado, estou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Eu estou livre do pecado, livre do pecado.
bonito o vídeo, muito bem produzido. Glória a Deus. E a gente estava conversando aqui, você disse que as pessoas já estão reconhecendo que é uma ferramenta de evangelismo. Evangelismo, exatamente. E estão entendendo a necessidade de um projeto como esse, né? Porque hoje não adianta você só chegar e, por exemplo, eu estava vendo a entrevista do tio Uli, que ele falando que ele foi em algumas escolas dominicais. Sim. E tem o papel e o lápis. Eu até comentei em casa que eu passei por isso, né? Eu fui numa igreja grande aí e o líder de crianças e de jovens me levou na escola dominical e eu cheguei lá e as crianças de 8, 9 anos colorindo Jesus te ama com giz de cera. Uau. Então, falta ferramentas, né? Falta instrumentos para a gente não prende trabalhar. Mas a criança tem hoje em casa um PlayStation, um Xbox, um videogame de última geração, tem um computador, tem um celular, e para ela ir para uma escola dominical, numa igreja, para ficar ali ouvindo, às vezes, uma história, desenhando no papel. E desenhando no papel é muito complicado. É uma ferramenta, mas a igreja precisa ampliar, ter uma mente aberta para incluir outras coisas, né? Com certeza. E aí, existe resistência dentro de algumas igrejas com o próprio material? A gente já enfrentou muito no começo. Sentido assim, hoje... se você levar um videogame para falar, se você levar uma televisão, um vídeo desse, porque o vídeo é bem dinâmico, é muita ação, é a linguagem da criança de hoje. É como eu falei, no começo a gente enfrentou muita resistência, mas hoje, graças a Deus, as pessoas têm entendido. O fruto, né? Tem permanecido. As pessoas têm adquirido esse conhecimento, têm entendido a necessidade. A gente não enfrenta mais não, mas a gente enfrentou muito no começo, assim, de exorcizarem a gente. Como é que é o roteiro? Você que faz o roteiro, Iba? Eu faço o roteiro. Eu sempre falo, eu e minha esposa, a gente ora primeiro, busca a direção de Deus. Esse livro aqui é um roteiro. O volume 1 é o volume 1. É um capítulo. Ele tem uma continuidade, ele continua no volume 2. São histórias contemporâneas, como eu disse, mas ele tem uma continuidade. Quem quiser adquirir esse aqui, como faz? Através do site da Editora Betânia. Ok. Ele já está nas livrarias, em algumas livrarias? Está em algumas livrarias, praticamente em todas as livrarias. Mas pelo site da Editora Betânia, que deve ser betania.com.br? editorabetania.com.br. Ok. Pode adquirir lá, que o frete é grátis também. Chega direto em casa, tranquilinho. Vale a pena. E como é que foi o roteiro, a construção do primeiro roteiro? O que é o roteiro desse livro, desse primeiro capítulo? Então, esse aí, o roteiro do volume 1 e do volume 2 e do 3, que a gente chama de arcos, né? Tem um arco de uma história que a gente fala sobre o medo. Então, a gente vai abordar vários arcos. O medo, a luxúria, a ira, frutos do espírito. Então, esse primeiro arco aí fala sobre o medo. Eles vão num determinado local e o espírito de medo está dominando essa região e eles vão combater o medo. E aí tem uma série de coisas aí que você Eles vão vencer o medo. Ou seja, a luta dos 5 contra o medo. Exatamente. Os 5 são quem? São 5 jovens normais que recebem uma convocação de Cristo. É uma analogia, um chamado. São missionários. São missionários. Vocacionados. Exatamente. Porque a gente que está na igreja já vai pensar, o apóstolo, o evangelista, o mestre, o profeta. São 5, né? São que 5. Efésios falam. Exatamente. Mas aqui são 5 jovens numa aventura para lutar contra as forças do mal, ou seja, aquilo que quer nos afastar de Deus. E aí, ao longo do volume, vocês vão conhecendo a história de cada um deles. A gente vai contando em forma de flashback. Como é que eles foram chamados, como é que era a vida deles, a personalidade de cada um. Então, a gente vai explicando tudo direitinho, mas dentro dos valores cristãos. Ô Igor, e é um desafio, eu vi assim, ficou maravilhoso o desenho, a proposta. O que você precisa hoje para produzir esses capítulos? Eu acho que a gente precisa fazer um desafio aqui também, não só para os pais das crianças, para as crianças que nos assistem, mas também para aqueles que querem investir. Hoje você já tem, se uma pessoa, um parceiro disser assim, Igor, eu desejo patrocinar um episódio. Você já tem todas as ferramentas necessárias e o roteiro pronto para você produzir o primeiro capítulo. O que falta é verba. É verba. Como tudo no Brasil, né? Mas então pode fazer assim, o seu apelo para quem está aqui, telefone, site, se alguém quiser investir para produzir, fazer contato com você, como pode para colocar isso? A gente precisa se mobilizar agora para isso, né? Para tirar a criança do inferno. Exatamente. O apelo que eu faço é você que é empresário, né? Você que quer investir no reino de Deus, não sabe como investir, está aí uma boa ferramenta para você fazer diferença neste mundo. Investir, entre em contato com a gente. Pelo Facebook, pelo e-mail.
Também, o e-mail é J5, mangá, sem acento, que é o manga, @hotmail.com. O Facebook é mangá J5, tudo por extenso, como está escrito aí na tela. E se você também quiser nos convidar para ministrar na sua igreja também, são os mesmos contatos, que é muito importante. A gente não ministra só para os jovens, mas a gente ministra para os pais também, porque os pais precisam Você adquirir esse orienta os adultos a como lidar com essa situação, porque não é só proibir. Menino, sai da frente da televisão que você está muito tempo aí. Exatamente. A gente traz toda uma bagagem de informação, de desenho, de videogame, de internet, de seriado de televisão também, que jovem é vidrado nisso. Então, a gente traz essa orientação para os pais. E quiser entrar em contato para investir no desenho também, pode falar com a gente também. Ah, vai sim. Eu quero até fazer um apelo também, junto com o Igor, que é o seguinte. Investir numa criança hoje, tirar essa criança desse mundo criminoso por trás de um videogame, em alguns games eu sei que levam a isso, é a gente livrar talvez a nossa própria vida no futuro de um assalto, de um sequestro, de alguma coisa tão terrível. Porque se a gente não cuidar das crianças, nós não cuidarmos das crianças agora, elas no futuro vão nos afrontar, nos confrontar, elas que vão nos roubar, nos sequestrar, nos assassinar, tudo isso, e nós não queremos isso. E tem uma ferramenta aqui que Deus deu e que pode ser levada para que essas crianças sejam livres disso. Então eu faço um apelo assim mais dramático, né? É verdade. No certo sentido de nós precisamos acordar como igreja, abrir a mente aberta, dentro das próprias igrejas, ou dentro das escolas, dentro de casa, os pais precisam acordar para isso, não transferir responsabilidade para a escola, para a igreja, e cuidar das crianças, dos jovens do nosso Brasil. Eles estão se perdendo, gente. Isso é muito A cada importante. dia mais a gente vê jovens e adolescentes roubando e furtando e praticando crimes, tantas vezes, se envolvendo no mundo das drogas. Porque se banalizou a vida. Se banalizou demais, e a gente não fala, a gente só fala, olha filho, que Deus te abençoe. Deus abençoa, mas chegou a hora da gente acordar. E se o videogame tem aprisionado tantas crianças, que a gente vamos falar a língua deles, né? Como Paulo disse, falar. Vamos se fazer como um deles, no meio deles, e ganhá-los e trazê-los para o nosso lado. E olha, não tem roteiro com mais ação, com mais luta, com mais assim vitória do que o roteiro bíblico. É verdade. Não é verdade? Nada se compara. As pessoas que não sabem, mas é maravilhoso. Que só não param. Mas olha, quero te agradecer, muito obrigado. Agradeço, pastor. Viu? Obrigado pela oportunidade. Sucesso, que Deus te abençoe, que isso aqui sirva mesmo como uma ferramenta. Amém. Que pessoas contem essas histórias, que as crianças... Deus é poderoso, né? Ele já te deu isso e eu creio que muitas coisas vêm por aí. Em nome de Jesus. Tá bom? Obrigado. Obrigadão. Deus abençoe. Bom, você que me assiste, mais uma vez eu faço um apelo. Você pode adquirir o J5, que é uma revista pelo site da Editora Betânia, editorabetania.com.br, contar a história para o seu filho, contar para o seu sobrinho, dar de presente, está aí, Dia das Crianças, sábado agora, não sei se dá tempo de chegar pelo site, mas pelo menos faça o pedido, quem sabe não dá tempo de chegar e você vai ser muito abençoado. E olha, se preocupem em abrir sua mente, em tirar alguns conceitos fechados que ficam aqui, a gente fica só quadradinho assim e assim. Pare com isso, abra a mente aberta, pensar em novas propostas, aceitar novos desafios e levar isso para que a nossa cidade, o nosso Brasil, o mundo seja melhor, depende de mim, de você. Então tenha uma mente aberta, valorize as crianças, brinque com as crianças, não só dê presente, às vezes o que ela menos quer é presente. O que ela mais deseja é o presente da minha presença para com elas. Então seja presente, esse é o maior presente.